Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Deus, nosso Senhor, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis, onde tem como tema Despertamentos espirituais na Inglaterra. Na lição passada, nós estudamos sobre os movimentos, dois movimentos que aconteceram na Inglaterra e também na Alemanha. Que movimentos são esses? Movimento dos puritanos e os movimentos dos pietistas. Esses dois movimentos tiveram grande influência na sociedade. Até os dias de hoje, meus queridos irmãos, nós temos estes dois movimentos como, historicamente falando, como obras que influenciaram as nações e que trazem para nós também ensinamentos espirituais. O movimento dos puritanos, eles se dedicavam no estudo profundo, na pureza do estudo profundo dentro das Sagradas Escrituras. E o movimento dos pietistas, eles tentavam se aproximar o máximo possível da doutrina dos apóstolos, como os apóstolos entendiam as Sagradas Escrituras. Esses dois movimentos tiveram grandes homens de Deus que influenciaram toda uma sociedade. E dentro deste movimento espiritual, meus queridos irmãos, surgiu um grande homem de Deus chamado John Wesley. Ele veio já influenciado por este grande movimento. Este movimento que influenciou John Wesley. Nós estudaremos melhor a respeito da história deste grande homem de Deus que trouxe um grande avivamento na Inglaterra. Zacarias capítulo 3, versículo 2 é a nossa leitura principal desta revista, desta lição, que vai dizer o seguinte: Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? É uma pergunta. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Eu aconselho os irmãos, amigos, professores a fazerem esta leitura em classe com seus alunos aí na classe de juvenis, porque nós falaremos um pouco nos pontos e subtópicos dessa lição com relação a esta leitura bíblica em classe, para o melhor desenvolvimento e o melhor entendimento. O sintetizando dessa lição vai dizer o seguinte: não são poucas as vezes que o mundo perde o seu sabor, e não são raros os momentos de trevas na humanidade. A história é testemunha de momentos insípidos e tenebrosos, marcados no rosto dos sofredores, nas rugas que chegaram antes da hora, na face dos desvalidos. A Inglaterra do século XVIII representa um desses conturbados momentos da história. A lição vai nos dizer, meus queridos irmãos, que ao longo da história humana, as pessoas, as nações, iriam então se distanciando de Deus, necessitando então de um avivalista, necessitando então de uma pessoa para que se levante, uma pessoa de Deus que se levante para poder trazer novamente as nações para perto. E na história da Inglaterra, meus queridos irmãos, ela estava passando por um período sombrio, Os religiosos da época, a igreja da época, ela não estava mais sendo valorizada como deveria ser por causa da frieza espiritual que estava acontecendo dentro da Inglaterra. É neste cenário, então, que se levanta John Wesley. É nesse cenário, então, que Deus levanta John Wesley para poder acender a chama novamente do Espírito Santo dentro da Inglaterra. Este texto que nós acabamos de ler, de Zacarias, capítulo 3, versículo 2, o final, a parte B, que fala o seguinte: não é este um tição tirado do fogo? Com esta interpretação, nós entenderemos melhor
o que este texto bíblico tem relacionado com John Wesley. John Wesley é o primeiro ponto da nossa lição, que vai dizer o seguinte: o ministério de John Wesley, inconformismo com o mundo. A pergunta de Jesus é contundente: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. A nossa leitura bíblica em classe vai tratar deste assunto, né? O Senhor Jesus é claro em dizer: se o sal sair da terra, se a luz sair do mundo, com que se há de salgar a terra? Se o sal é quem dá sabor, se o sal é quem conserva, por exemplo, os alimentos, e a luz é ela quem ilumina o ambiente, a luz é quem faz com que as pessoas notem as suas falhas, os seus erros, através de uma iluminação vinda da parte do Senhor. Se o sal sai da terra, se a luz sair do mundo, como nós poderemos então nos direcionarmos à vontade de Deus? Ao contrário desse inconformismo, conformadas com o mundo, elas estavam moldadas pelo mundo. E o ministério de John Wesley foi levantado justamente para que as pessoas pudessem então se inconformar com o que estava acontecendo dentro da Inglaterra. Subtópico 2 vai dizer o seguinte: a chamada de um homem de Deus. John Wesley foi o 15º filho do reverendo Samuel e de sua esposa Susana Wesley. Nasceu em 17 de junho de 1703, na Inglaterra. Com 6 anos de idade, inimigos atearam fogo no segundo andar da sua casa, mas um vizinho em pé no ombro de outro vizinho o alcançou, salvando-o. Por isto, os Wesley sempre o consideram um tição tirado do fogo. Então nós vimos aqui que relação é que tem este texto bíblico com John Wesley. Aos 6 anos de idade, a sua casa foi ateada, foi colocada fogo em sua casa pelos os inimigos dos seus pais, né? E ele então fica na casa, o pai Samuel Wesley consegue tirar os outros filhos, a mãe ainda tenta salvar o menino, a criança, John Wesley, mas ela não consegue. Lá fora da casa, no terraço da casa, no quintal da casa, eles começam então a fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus possa mandar o livramento para o seu bebê. E neste momento os vizinhos enxergam John Wesley na sacada, na janela da casa, e eles começam então a fazer uma corrente humana, um subindo no ombro do outro até alcançar a criança e tirar a criança neste exato momento. No momento que a criança sai, que eles salvam John Wesley do fogo, a história vai dizer que a casa ela vem abaixo, ela cai abaixo. Então, os wesleyanos é considerado, então, principalmente por esta ação, que o menino é um tição tirado do fogo. Até porque também, no tempo, surgiu uma notícia que aparecia a foto de John Wesley há anos atrás, neste ocorrido, que ele foi salvo pelos vizinhos. No momento em que ele foi salvo do fogo, a casa caiu. E esta notícia correu toda a Inglaterra. Comparando assim esta notícia com um menino, com Zacarias 3:2, que ele é um menino que foi tirado do fogo. A partir de então, a partir deste momento, a chama, o tição que saiu do fogo, o fogo que saiu de dentro do fogo, se acendeu na Inglaterra e começou a incendiar todas as outras pessoas através da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Terceiro ponto da nossa lição: um ministério frutífero. John Wesley passou a pregar com mais fervor, alcançando milhares de almas para Cristo, já que lhe fora proibido pregar em vários púlpitos. Wesley disse: minha paróquia é o mundo. Assim pregou no campo, nas minas de carvão, nos porões de igreja. Verdadeiramente, ele ouviu a ordem de Jesus, a qual diz em Mateus 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. John Wesley, ele foi realmente um grande avivalista do seu tempo. Ele pregou em vários lugares.
Ele foi impedido em um certo momento de pregar dentro das igrejas, porque a sua pregação era uma pregação severa, era uma pregação que falava a verdade, que falava aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus falou uma certa vez, está em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E com certeza, John Wesley, ele conhecia muito bem este texto e ele pregou toda a verdade para aquelas pessoas que estavam em seu tempo, falando que o pecado existe, que as pessoas deveriam se arrepender, falando que o inferno existe e que as pessoas ou elas iam para o céu ou para o inferno. Mas para isso, para essas pessoas evitarem o fogo do inferno, elas precisariam conhecer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Mediante este impedimento dele pregar nas paróquias, nas igrejas, ele continuou a sua pregação falando a verdade nas praças, né, nas esquinas, em todos os lugares que ele ia, ele pregava somente a verdade. Por isto é que ele conseguiu atender o chamado de Jesus Cristo, a qual diz em Mateus 16:15, que ele tinha que pregar, tinha que anunciar, tinha que falar a palavra do Senhor, tinha que anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, o ministério de poder. Iluminando o mundo, né, o primeiro subtópico. Jesus prossegue: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, conforme Mateus 5:14 e 15. Cidade sobre um monte e candeia sobre o velador são ótimas alegorias que revelam a importância do ministério de John Wesley na Inglaterra. Ele foi uma tocha acesa, ele foi uma chama acesa. E a chama, meus queridos irmãos, ela causa luz, ela ilumina o ambiente. A chama, ela tem este objetivo de iluminar o ambiente. E na nossa leitura bíblica em classe, é por isso que eu falei para os irmãos lerem a leitura bíblica em classe na sala dos alunos juvenis, porque nós iríamos tocar neste assunto. E Jesus está dizendo que não se pode acender uma candeia e colocar embaixo de uma mesa. Ou tem que colocar a candeia no velador, no lugar mais alto, ou em cima de algo mais alto, para que essa luz possa iluminar todo o ambiente e as pessoas serem influenciadas por esta luz. É interessante esta alegoria que o Senhor Jesus nos faz aqui, porque a luz, ela ajuda a nós, seres humanos, a encontrar os nossos defeitos, as nossas falhas. A luz, ela serve, por exemplo, dentro de um ambiente, dentro de um quarto, a encontrar os objetos, a saber onde é que estão os objetos, se eles estão em um lugar organizado ou não. A luz faz com que nós entendamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a luz que raia nas nossas vidas é a luz do Espírito Santo. É a palavra de Deus é quem nos dá o norte. Ela é quem nos direciona a entender por completo a verdade sobre a palavra de Deus. E John Wesley conhecia isto muito bem. Esta luz que iluminou a Inglaterra, com certeza, foi o tição tirado do fogo. Foi a luz que John Wesley tinha em pregar o evangelho através da sua pregação, através do seu testemunho, e com isto ele foi influenciador de outras pessoas. Subtópico segundo, a missão de um homem de Deus. Wesley foi um homem de oração e compaixão pelo mundo perdido. Sua grande missão era salvar os homens do fogo do inferno. Não por acaso a expressão o tição tirado do fogo cabia muito bem nele anos depois daquele maravilhoso milagre, quando as portas das igrejas tradicionais se fecharam, como uma cidade sobre os montes e uma candeia no velador. John Wesley pregou ao ar livre nas ruas, nas praças e tudo quanto era lugar, influenciando homens e colocando fogo na Inglaterra. Então, nós vemos aí que
Este texto sagrado tem tudo a ver com este homem de Deus que incendiou e pregou por toda a Inglaterra. Nós devemos também fazer desta maneira, meus queridos irmãos, não nos acomodar, não nos conformar com este mundo, para que nós possamos então influenciar as outras pessoas a conhecerem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a conhecerem este Evangelho que transforma vidas, que muda vidas, que transforma o mais vil pecador em um homem totalmente justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, através do estudo da palavra, através do Espírito Santo que molda. Terceiro ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: o impacto do avivamento inglês na sociedade. Primeiro subtópico, impactando o mundo. O Sermão do Monte continua: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. A fé de John Wesley, bem como o de outros, transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. Mais um texto bíblico da leitura bíblica em classe, que as nossas obras têm que resplandecer como luz para toda a sociedade. O testemunho de um cristão, ele resplandece como luz para todos aqueles que estão à sua volta. E as obras têm que ser obras boas, obras dignas de que glorifiquem o nome do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, vai dizer que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo, meu querido adolescente? O que você está fazendo, meu querido professor? O que eu estou fazendo para influenciar o mundo, para transformar vidas, para impactar vidas e transformar e mudar a toda uma sociedade? Um verdadeiro avivamento, eu já comentei isso em outras aulas anteriores, que o verdadeiro avivamento, meus queridos irmãos, não é só movimento, não é só barulho, mas é mudança de vida e é transformação em toda uma sociedade. Nós vamos ver aqui, no impacto do avivamento inglês, o que aconteceu com a pregação de John Wesley, o que John Wesley fez e qual foi a mudança que causou em toda uma sociedade através da pregação. Subtópico segundo, uma real transformação. O cenário tenebroso da nação inglesa do século XVIII foi radicalmente transformado. Antes, a religião era motivo de zombaria por causa dos clérigos bêbados, das igrejas vazias e frias. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, preconceito, violência e corrupção. E o que o avivamento trazido por John Wesley, esta chama tirada do fogo, esta tocha viva que acendeu toda a Inglaterra, qual foram as consequências deste avivamento? Olha só, a Inglaterra deixou profundas marcas, primeiramente a abolição da escravatura, a educação pública se tornou mais conhecida. Teve também, através dessa esta influência de John Wesley, teve também, surgiram os direitos trabalhistas no meio daquele povo, no meio dos trabalhadores. As mulheres também foram valorizadas ainda mais com o avivamento de John Wesley, e os irmãos que vinham se convertendo a Cristo Jesus, eles eram todos eles cheios do Espírito Santo e eram repletos de alegria. Eles se convertiam de fato e eles eram totalmente, verdadeiramente convertidos, se preocupando unicamente e exclusivamente em fazer a vontade do Senhor. Como nós estamos, meus queridos irmãos, amigos, professores, deixem essa pergunta com seus alunos: como nós estamos influenciando a nossa sociedade nos dias de hoje? Como nós estamos diante da sociedade nos dias de hoje? Nós estamos sendo influenciadores ou nós estamos sendo influenciados? Precisamos nos colocar na posição de não ir contra as Sagradas Escrituras
e pregar a verdade que está nas Sagradas Escrituras. Para concluir, vai dizer o seguinte: tudo que os avivalistas desejavam era uma vida nova brotando na igreja e transbordando para a sociedade. Perseguidos e ameaçados, eles prosseguiram com um coração cheio de amor e com a alma sedenta, escutaram o clamor de Deus. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E disseram espontaneamente: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Isaías 6:8. Eles praticaram totalmente este versículo que Isaías gritou nesta época, que a quem irá de ir por nós? E o próprio Isaías se colocou na posição e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós devemos também ter esta mesma postura de nos colocar no lugar de Isaías e estar sempre preparados a combater as lutas do inimigo, a enfrentar aquele que quer nos distanciar dos caminhos do Senhor, que nós possamos ser influenciadores neste tempo, que nós possamos influenciar o mundo, que nós possamos juntos provocar uma mudança na sociedade, assim como John Wesley fez no seu tempo. Tá bom, meus queridos irmãos? Nas próximas lições nós estudaremos mais sobre historicamente sobre os avivalistas que aconteceram também em outra região. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.